Olá, este é o Papo de Rainha. É um espaço seguro e estratégico para mulheres que decidiram viver com identidade, fé e posicionamento. Aqui conversamos sobre negócios, lifestyle, liderança e espiritualidade feminina, com profundidade, verdade e amor. Nós somos mais que um podcast. Nós somos um espaço de consciência, posicionamento e liderança para as mulheres que sabem que nasceram para governar com propósito. Que a nossa conversa te lembre quem você é e do lugar que você pode ocupar. Afinal, você não precisa se tornar rainha. Você só precisa se lembrar da rainha que você já é. Sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos com uma convidada super especial. Juliana, é um prazer ter você aqui. Ju, né? Posso te chamar de Ju aqui, né? E eu quero que você comece, não quero te apresentar, quero que você fale para as rainhas quem é a Juliana. Bom, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui. Principalmente porque é um espaço não só de mulheres, mas do que a gente é e representa, né? Que é uma questão muito importante, né? Nós somos não só números, mas nós somos uma consciência da humanidade, da sociedade, e isso eu fico extremamente grata. Mulheres que me inspiram, como você, me fazem estar mais apoiada e feliz. Eu acho que a espiritualidade é um lugar de fala para mim muito muito importante, porque nós não estamos aqui soltos, né? Isso é a minha percepção do mundo. Então, se estivermos juntos, eu acho que faz melhor. Bom, eu sou Juliana Cordeiro, sou arquiteta. Estou como vice-presidente hoje de uma fundação que chama Álvaro César. Eu estou também numa parte de um projeto novo, que é a questão de uma mentoria. E tudo isso, todo esse meu trabalho, conjuga em levar para o mundo uma forma de ver as coisas como um copo cheio mesmo, assim. Não como uma poliana, mas como uma visão mesmo otimista, e positiva das coisas, porque tudo na vida vai ter o certo e o errado, bom e ruim, e aí essa parte boa. Eu comecei pelo que eu estou atuando e deixando de falar um pouco de mim para contribuir um pouco para esse projeto que eu acho que é para falar de todas nós, né, de alguma forma, e eu estou aqui representando hoje. Em relação a mim, Juliana, eu sou uma mulher alegre, solar, criativa, crítica, engraçada, e mãe do Miguel, muito conectada com assuntos diversos, com pessoas, com curiosidades, e sou muito daquela escutativa e da profundidade nas coisas. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Beth. Uma comunicativa, uma comunicadora nata, né? Eu gosto bastante de falar. Mas fala mais sobre essa Juliana profissional, bem-sucedida. É uma honra te conhecer seu trabalho, um trabalho lindo. E fala um pouco para as rainhas como é esse processo de ser essa profissional bem-sucedida e ser mãe do Miguel, um adolescente lindo, né? Isso, Lindo. adolescente, né? Isso, um pré-adolescente, né? Mas Tá no adolescente quase, tudo quase bem. lá. Tomara que cresça e voe, enfim. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu amo o que eu faço, assim. Arquitetura para mim não é, eu sou arquiteta e para mim não é uma coisa assim, um trabalho, é meio uma vocação mesmo, assim. Eu me descobri com 13 anos, mas bem antes disso eu já acompanhava obras, né? Já falei isso várias vezes, assim, que eu vim de uma família de homens, engenheiros, e daí fui crescendo nesse meio, assim. E como uma admiração do meu pai, assim, que é uma admiração enorme pelo ser humano que ele é e principalmente pela tarefa que ele desenvolvia tão bem, né? O meu tio, o meu padrinho. Então, eu fui
caminhando aí nesse sentido e escolhi com 13 anos ser arquiteta e muito já para causar, né? Porque, arquiteto não faz as coisas na hora, arquiteto só pensa em beleza e não tá nem aí para funcionalidade, porque esse povo é muito enrolado. E eu, mulher lá ouvindo aquilo, falei, mas que vocês vão queimar a língua daqui a pouco, porque eu vou fazer uma coisa diferente. Então, o meu propósito é sempre levar as coisas antecipadas, né? Desde a escola que a gente tinha que virar à noite e tal, e aquilo para mim era um suplício, porque eu sou super diurna, mas cumpria antes, assim, para já adiantar a tarefa. Então, eu sou daquelas já planejadora, que gosto de fazer as atividades, de entregar sempre mais do que o combinado, de falar o que vai ser feito ou não, na verdade. Então, assim, essa profissão foi me levando a esse lugar. A parte do desafio da arquitetura, porque eu nunca desenhei bem, e isso para mim era um monstro, porque na faculdade a gente tinha aula de desenho à mão livre, não sei o que lá, então assim, eu não era nem de perto a melhor aluna, mas as outras coisas foram me compondo, né? E aí eu fui buscando recursos para suprir essa deficiência, assim, que eu tinha. Isso me fez muito bem, porque hoje eu sou tecnicamente muito boa. E aí eu resolvi também ter esse caminho de liderança empresarial mesmo, né? De criar o meu próprio negócio, mesmo meu pai já tendo um legado com o meu tio, com o meu padrinho. Eu escolhi ter o meu próprio caminho desde nova, com 17 eu já estava na faculdade, escolhi a faculdade que eu queria e depois fiz mestrado, as pós. E isso, para mim, me levou para um conhecimento assim, de ter que pegar e ir desbravando mesmo, né? Na posição de mulher, na posição de arquiteta, mas hoje eu acredito que eu tenha chegado assim num lugar gostoso, assim, de estar trocando com todas as pessoas, inclusive vários companheiros meus e sócios são engenheiros e eu admiro muito a profissão, enfim. É para um e outro. Eu nunca falo um ou outro, porque eu acho que isso empobrece muito o discurso, na verdade. É isso. E conciliar esse sucesso com a maternidade, né? Você é uma mãe solo, então são dois desafios muito grandes, né? Uma mulher bem-sucedida, uma empresária bem-sucedida e a maternidade, e conciliar essas coisas desafiadoras e sendo uma mãe solo. Então, o desafio é como balancear isso tudo, o que você pode aí trazer de experiência para essas rainhas que estão nesse limiar, como eu vou conseguir dar conta, né? Se é que a gente dá conta, né, Ju? Assim, dar conta de tudo, para tudo no mundo, eu acho assim, perfeita, de todo jeito, não sei o que lá. Eu acho que isso a gente não vai conseguir, mas ninguém. Ilusório, nem homem, nem né? mulher. É ilusório. Nós somos humanos imperfeitos e essa é a premissa inicial. O que eu acho é que a maternidade, assim, eu nunca fui aquela que, vou ter um filho, quando eu ficar maior eu vou ter um filho. Eu nunca fui essa. E quando eu me casei, veio em alguma hora, depois do casamento, num tempo, eu falei, agora a gente conversou e vamos ter um filho. Bom, e o Miguel é um menino fácil. Extraordinário. Ele é fácil, porque é um menino bom de lidar, é um menino super inteligente, é um menino de um coração enorme, é um menino que tem uma percepção do mundo diferenciada mesmo, né? Então, é simples. Mas eu acho que tem aquela coisa de o que eu quero, eu vou e consigo, né? Eu vou com o meu melhor. Né? Eu vou com uma inspiração divina, uma proteção espiritual, eu vou com minha capacidade, eu vou com toda a minha disposição. E aí eu me permito conseguir. Então, são todos esses fatores que me fazem ser essa pessoa de sucesso, que, na verdade, o sucesso, ele vem. Você vai fazendo e vai abrindo umas portas que você nem imagina, igual eu estou aqui hoje, entende? Então, para mim... É uma consequência inevitável, né? Exatamente. Então, assim... é puxada, a rotina é puxada, realmente. Agora, eu tenho duas escolhas. Ou eu acordo todo dia falando, nossa, eu acho que eu não vou dar conta de cumprir, meu Deus, é muita coisa, nossa, como que eu vou fazer? Ou eu vou fazendo, entendeu? E faço as minhas listas, sou a rainha da lista. Faz a lista, vai cumprir. Checar é maravilhoso. Nossa, eu acho aquele check assim, ai meu Deus, nem tô acreditando que eu tô fazendo esse check. E aí vou planejando, né? Dia, semana, mês, né? Daqui a 1 ano, 6 meses. Então, tem todo esse planejamento. E o Miguel entra nessa roda. Agora, a imprevisibilidade da maternidade... É fantástico. Ela é um aprendizado eterno. Porque, assim, planeja tudo, dá uma febre.
planeja tudo, uma virose, planeja tudo. E aí eu percebi que o que eu fazia antes do Miguel? Não sei, eu era uma toa. Por que eu fazia? Eu não ocupava meu tempo com isso, então eu não tinha uma preocupação até para ganhar o dinheiro e tal, é outra seara. Então, assim, eu fico pensando assim, o que eu fazia mesmo de verdade? Que tempo ocioso que era esse que eu não lembro de estar tão ociosa e que hoje o meu tempo multiplicou. Então, assim, eu realmente acredito que o Miguel é o meu melhor, sabe? Para eu ver que não existe controle, que existe imprevisibilidade, que existe muito amor que te move muito mais do que qualquer outra coisa. Então, modéstia à parte, eu me acho uma ótima mãe, sabe? E verdade, isso para mim não é nenhum peso falar isso. Eu me acho ótima, porque é o melhor que eu posso. Então, eu erro, sim, daqui eu olho para trás e falo, putz, por que eu fiz isso? Pesei tanto em 5 anos lá atrás e tal, mas, cara, eu tinha outra consciência, era outro jeito. Então, assim, vamos ser melhor daqui para frente, sem olhar para trás. Naquele momento você deu o seu melhor, né? Isso. Então é sobre isso. Não, a gente sempre analisar o passado, a gente vai analisar com a nossa visão do, né, presente. Então sempre vai ficar faltando alguma coisa no nosso passado. E tipo assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse. Claro, não tinha. Então, é isso que eu tenho para hoje. Nossa, mas como você dá conta de tanta coisa? Cara, eu nem sinto. Eu vou vendo uma coisa e me divirto no processo da maternidade, de verdade, assim. Eu não ponho peso nisso, assim, ai meu Deus, porque pode acontecer 1 milhão de coisas, mas se eu ficar pensando tudo que pode acontecer ou que pode não dar certo, Não vive. não vou viver. Não vou viver. E aí tem a Juliana mulher, tem a Juliana mãe, tem a Juliana empresária, tem a Juliana voluntária, tem a Juliana várias coisas, tem a Juliana amiga, tem a Juliana filha. Então, assim, esses papéis eu tenho que cumprir cada um com uma faceta minha, né? Porque a Juliana é multifacetada. Ela vai lidar aqui com um tipo de voz, um tom de voz, com um tipo de argumento. Ali ela vai fazer de outra forma. E é isso. Lá na obra, lidando com muitos homens, vai aparecer uma mulher super guerreira, com um timbre de voz até diferenciado, né? Exatamente. Tem uma filha que lidera equipes imensas. Então, aí, quando ela vai atender o telefone, fala, a outra chegou, porque vai a outra voz. E a gente que está de fora olha e fala, como troca assim, Troca. ó, uma ligação, então... A chave muda, né? Isso. Assim, o requisito ali é outro, então vamos fazer dessa forma. E aí vai, entendeu? Mas nunca vou deixar de ter tempo para alguém, nunca vou deixar de ter tempo para escutar, porque, sinceramente, a história das pessoas me enriquece muito. Então, eu acho assim que o maior valor que eu fiz não foi em pós-graduação, não foi em nada disso, foi no meu desenvolvimento humano interno, sabe? E essa é a minha bússola, assim. O que eu quero, se você me falar assim, o que você quer da vida? Eu quero sair daqui muito melhor do que eu entrei. Isso, para mim, é o que eu busco, assim. Eu quero sair um ser humano muito melhor. Sem, apesar da falta de dinheiro, eu acho que é importantíssimo. Mas eu acho que tem um setamento diferente para mim ali, entendeu? É isso. Eu sinto que é isso que nos uniu mais, É isso. né? 2 coisas principais que são o foco tanto da rainha quanto do instituto, que é a sororidade. Isso. Aquele senso de que eu preciso fazer o melhor, né? Quando eu chegar lá na eternidade, eu não quero encontrar com Jesus e ele falar, nossa, podia ter feito tanta coisa lá, menina, deixa eu te mostrar aqui, podia ter ido mais, eu não quero ouvir isso. É exatamente isso. Então, é aquele senso de que dá para fazer mais, dá para conquistar mais, dá para acrescentar na vida das pessoas mais. Então, é olhar sempre o copo cheio em vez de estar olhando o que está faltando. E isso vem numa história aí meio clichê, assim, da gratidão, né? Da solitude. São palavras, assim, fortes que a gente, às vezes, fala, mas que a gente não pratica, né? Então, a gratidão não tá, obrigada, né? Mas com o coração mesmo, muito obrigada. Coração grato. A questão do... E assim, muitas vezes eu não falo mesmo, assim, comigo, assim, muito obrigada por isso, mas o meu coração está leve, está em paz, né? É até uma coisa engraçada, porque quando eu era nova, eu era muito explosiva, assim, muito
muito mais agitada, muito mais. Não tinha o peso da maturidade. Você entrega o colágeno e ganha a maturidade, né? Tipo isso. Então, nessa troca, hoje eu tenho mais serenidade, eu tenho mais discernimento. Eu era tão inteligente quanto eu sou hoje, mas eu não tinha essa percepção do mundo, né? E eu falo que essa história da maternidade, ela traz pra gente isso, assim, porque eu vejo as idades do Miguel e eu vou vendo assim, cara, eu já tive essa ideia, essa idade, eu já tive essa idade. Nessa idade eu pensava isso. E eu acho ele tão mais evoluído do que eu enquanto ser humano, porque eu não tinha essa percepção que ele tem do todo, né? O Talvez um Miguel é acima da média, né, Ju? Não dá é, pra gente tipo trazer uma isso, comparação coração. muito, não. Ele é bem acima da Mas média. assim, ele também vê um ambiente disso, sabe? Assim, o que eu quero levar para ele é tipo, filho, como que a gente pode ser melhor a partir dessa situação, né? E a gente conversa. Então, assim, ele é um bom companheiro de uma vida, assim, né? Nas necessidades dele, nas coisas dele, na idade dele. Mas ele é uma alma grande, sabe? E eu gosto de pessoas com alma grande. Eu acho que essas pessoas eu procuro me conectar. E nesse sentido, eu tenho muitas mulheres que me inspiram muito. Então, assim, eu tenho o grupo da reza das minhas tias. Eu tenho o grupo do voluntariado de não sei que época. E eu vou colecionando isso, assim. Então, no aniversário desse ano, você estava, né? Aí a gente colocou um exemplar de cada fase, assim, meio para trazer isso, sabe? É um povo completamente díspare, mas estão todos conectadas a mim de alguma forma. Eu achei maravilhoso que eu sentei perto de duas e falei, e elas conversando, falei, ei, vocês já se conhecem? Não, a gente se encontra uma vez por ano, porque a gente sempre se encontra no aniversário da Ju. Então, assim, mundos completamente diferentes, né? E E como você é traz bom, essa união, é fantástico. E como é gostoso, assim, tem uma amiga minha que está em Portugal, ela é uma terapeuta e tal, e eu gosto muito dessa coisa do desenvolvimento humano, e ela está rompendo fronteiras de não sei o quê. Então, eu acredito nesses projetos, sabe? E aí, muito dessa história é o que veio na arquitetura, eu faço, lidero, né, as reformas, as coisas que as pessoas já conhecem. E o que eu queria levar para as pessoas, eu não sabia como. E eu fiz alguns ensaios disso ao longo da minha vida, e agora acabou de sair esse projeto, e ele veio por isso, que é a Axis Mentoria, que eu me associei a um engenheiro super capacitado, assim, disposto, um menino, uma joia de menino. E ele é mais novo do que eu, ele é muito ligado nas tecnologias, tudo, coisa que eu não sou tanto como ele. E aí, juntando esses potenciais, sabe? De ser um engenheiro, de ser homem, e juntando mesmo, porque eu acho que a gente faz um mundo diverso, mais bonito, sabe? Eu acho que toda vez que a gente vai para uma caixa, a gente empobrece. Sim, a Então, diversidade é é fantástica. fantástica, assim, de todas as classes, níveis, pensamentos. Eu gosto muito de futebol, né? Então, é uma coisa para mim pulsante demais. E aquilo é assim, é o rei do meme, porque são as piadas mais engraçadas, né? Um zoando o outro e tal. Não tem um que seja. A gente sempre acha que nosso time é melhor, né? Mas sempre tem um bom futebol, assim, e tem uma história por trás daquele jogador. Tem uma história que pode ser uma liderança ruim, uma liderança boa, um exemplo aqui, um exemplo ali, e tem a disciplina de esporte, que eu acho super importante. E essa coisa de conectar raças, a questão da grana, a questão do nicho social, a questão do gênero, tudo tá ali. Né? E é muito Brasil isso, assim, uma coisa que eu realmente gosto muito desse esporte por conta disso. Tem uma conexão, assim, ou uma conotação mais machista em muitos momentos? Sim, tem sim. Racista, mas até para ver e colocar em holofote, isso é importante, né? Para a gente fazer esse peso. E a Axis Mentoria veio muito nesse intuito de o que eu posso levar para o nível, porque tem uma questão assim, porque os engenheiros, arquitetos não ganham tão bem, porque o escritório de projeto não é valorizado no Brasil, de fato é uma realidade, mas você vai sentar nessa cadeira e ficar reclamando? Então, o que eu acho assim, o que eu posso contribuir para isso? Dando meu exemplo, né, tendo um escritório, fazendo. Em segundo lugar, fazendo uma elevação disso na Axis, que é a questão de pegar essa mentoria e levar a minha experiência para elas. O que eu tento fazer com meu filho? Eu tento ser uma catalisadora do processo dele. Ou seja, eu levo para ele cortar
e atalhar muita coisa que, cara, eu fiquei batendo cabeça nisso aí, meus pais não conseguiram me dar. Então, eu vou te mostrar esse caminho aqui. Se ele pegar, ótimo. Se ele não pegar, também não posso forçar o menino a ter uma maturidade antes do tempo. Mas eu vou sempre apresentar o melhor para ele. Que é isso que eu acho que faz um treinador, é isso que faz um coach, né? Ele atalha e catalisa o processo. Então, a mentoria vem para catalisar esse processo e mostrar para essas pessoas que o CPF delas é o mais importante dentro daquele CNPJ. Então, o CPF delas faz com que aquele CNPJ seja único e personalizado. Por mais que eu tenha um escritório de projeto focado em reformas, né, que faz não sei quantos projetos e tal, vai ter uma outra que vai falar esse mesmo discurso. E o que vai mudar? A Juliana no processo ou a fulana no processo? Ou o fulano no processo? Então, as pessoas fazem muita diferença. Porque o seu podcast é diferente do que eu participo ali, do que eu faço ali. É diferente. Porque é a Beth que está no meio do caminho. Então, a minha conversa é com você, é com a conexão desse CPF, apesar de a gente estar falando do CNPJ aqui. É isso. É magnífico, né? Você fez o lançamento ontem, Isso. parabéns pelo Muito esse bom. projeto lindíssimo. Com certeza vai alcançar muitos profissionais de uma forma leve. A mentoria tem esse poder de conduzir por caminhos mais rápidos. Você diminui aquele processo todo que poderia ser bem cansativo e bem, né? Como você falou, de quebrando a cabeça, como você passou. Então, a mentoria traz essa fluidez para esse processo desse profissional que está montando o seu. E muitas vezes não é construir a roda, sabe? Porque o que você está ali, por exemplo, tem que fazer um contrato, um processo do cliente, uma gestão de tempo, isso a pessoa sabe, né? Assim, mas vamos lá, na prática, qual o pontinho que está agarrado? Porque o pontinho é que agarra. Não é um ponto enorme, é um pontinho. Então, o que é nesse pontinho que você não está enxergando ou que você poderia melhorar? Eu te sugiro fazer isso e isso. E o encontro com os escritórios é tão fantástico. Eu saio de lá tão feliz, porque assim, eu escutei uma realidade, falei, olha, é legal esse pensamento. E se você acrescentasse no seu pensamento isso? Né? E como você... Ai, Juliana, pelo amor de Deus, não tem previsibilidade, não tenho... não sei como que eu vou chegar no próximo mês, muitas vezes é isso, ou eu não sei como precificar isso, ai, porque eu ganho muito pouco, cara, vamos ajustar aqui, ó, é esse ponto aqui, ajusta esse. E às vezes é um ajuste em contrato, Beth, uma coisa assim, que nem é da minha área, é o jurídico, conversa com o jurídico isso. Né? A forma de remuneração, a forma de gasto de tempo. Você já parou para pensar quanto tempo você gasta para fazer isso realmente? Por volta de... Entendeu? Nossa, Juliana, descobri que são 10 horas. Eu pensava que era 20 que eu estava dedicando, porque estava pesado. Então, a mentoria de personalizar o que a pessoa precisa realmente para poder crescer com as próprias capacidades, né? De cada um. E fala um pouquinho como que foi esse processo seu, porque você trabalhava na CLT, né? Seu início, e como foi essa Juliana ia empreender. Tinha as opções, empreender com família. Então, você estava num âmbito confortável de estar na CLT. Não tinha CLT, na verdade. Não, o seu início do processo? Desde o início é a corajosa louca. Eu tive o CLT, mas no meio do caminho. Porque eu comecei assim, vindo meu pai trabalhar, eu resolvi trabalhar na minha própria empresa. E aí... Você já começou encarando a fazer. A sua? Isso, total. Eu sozinha e sem estar com meu pai. É porque tem essa parte que eu comecei... E aí, arrumei uma sociedade. Eu já tive várias sociedades. Aí, eu comecei com essa sociedade dentro do escritório do meu pai. E essas meninas me convidaram para sair daquele meio, porque era confortável, né? Tipo assim, os custos mais baixos, para a gente dar um passo maior e ir para um outro escritório. Eu lembro que essa foi uma travada que eu dei. Tipo, putz, agora eu vou sair de um lugar que as contas são mais baixas, para ir para um lugar de contas muito mais altas. E fiquei com medo. Mas fui, né? Eram 3, 2 contra 1, fui. Chegamos, fizemos, o escritório foi maravilhoso, tivemos pessoas maravilhosas dentro e tal. E, ao longo do processo, uma foi para um caminho, outra foi para o outro. Eu acabei ficando, no final das contas, eu fiquei sozinha. E nessa configuração dentro do escritório do meu pai, eu tinha 2 sócios. Eram 3, eu e mais 2. E aí um saiu, eu fiquei com uma, saí para fazer um mestrado, no que eu voltei com essa mesma sócia. E a gente configurou mais uma e fizemos
mais um trio, né? E depois saíram e ficou eu sozinha. Desde 2017 tenho configuração sozinha. Mas ao longo desse processo, eu me senti tentada a experimentar o que seria ser uma CLT no meio desse caminho. E era uma empresa enorme, eu saí quando ela quebrou, enorme. E aí, quando eu entrei, a minha condição de trabalho era: eu quero trabalhar meio horário, não importa o salário, porque eu quero continuar com o meu escritório. Então, assim, eu nunca larguei essa veia do empresário, do empreendedorismo, entende? Essa liberdade. Mas eu queria ver como era trabalhar, né, daquela forma. E foi um processo muito interessante. Era um lugar longe, era um lugar que me desafiava, tinha outros pensamentos, né? Porque ali eu não tinha tanto poder de decisão, né? Principalmente que eu ficava meio horário. Mas foi um lugar de muita expansão interna, em termos de capacidade mesmo. E depois voltei para o escritório, ficando agora, né? Desde 2017 que eu sigo com a Insight sozinha. E aí, sempre com vontade de fazer coisas, né? Então, nessa, eu sempre sou voluntária. E aí, agora, eu fui chamada para ser, tem um tempo, que eu sou vice-presidente dessa fundação, que é Pessoas com Deficiência Intelectual, que eu gosto muito de atuar. Eu atuo no IBGC também, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu gosto muito dessa parte de pessoas, do conselho, da liderança. Eu gosto muito da liderança, que é bem interessante também. E aí é onde eu fiz vários amigos também, que é bem interessante esse instituto. E na Insight eu sigo com a Axis agora, que eu acho que é aquele ponto, assim, da maturidade profissional, sabe? Aquele ponto que você escolhe. Aqui eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, ajudando as pessoas, porque as realidades são as mesmas, assim. Acaba que eu tenho amigos e colegas de São Paulo, do Rio, do sul do país, bastante, né, que eu estudei lá. Então, acaba que a gente contribui muito para essas pessoas também, e os problemas são os mesmos. O fundo das reclamações estão no mesmo nível. E o meu sonho com a Axis é subir e elevar o nível dos profissionais em termos de discussão. Se a gente está equiparado para cima e não para baixo, né, dá o mesmo trabalho se eu for entrar na piscina, rasa e funda, né? Funda é mais gostosa, então vamos na funda mesmo, que é melhor do que só entrar, tá um calor danado, eu só posso molhar meu pé? É muito pouco. Então vamos mergulhar aí no mar, né? Fazer essas coisas boas, que aí é bom. Essa é a Juliana aventureira, né? É. Gosta de desafio, gosta de coisas novas. Esse projeto aí veio para somar nessa questão. Eu aplicar o meu conhecimento, não só da arquitetura puramente, né, ou da engenharia, mas do desenvolvimento pessoal, assim, né? Que às vezes as pessoas, os clientes e tudo, isso me ajuda muito, porque muito mais do que a parte técnica, eles precisam dessa parte pessoal. Cada vez mais com uma inteligência artificial, com coisas tem respostas, mas eles não têm a presença. E a presença faz muita diferença. Uma escuta presencial faz muita diferença na vida da pessoa. Às vezes eu vou falar a mesma coisa que a inteligência artificial, mas eu vou falar de um lugar do humano. E eu acho que isso faz a diferença, assim. Para mim faz, né? Então eu acredito que para as pessoas façam também. Eu creio que é algo insubstituível. Hoje, a facilidade da IA Insubstituível. gerar os projetos, né? Mas você ter essa escuta ativa, como você falou, e conversar com o profissional, com o seu cliente, né? Olho a olho. Então, você vai ter uma leitura completamente diferente, porque, assim, como você falou, é os detalhes, né? Sim. É aquilo que muitas vezes a pessoa não consegue colocar direito em palavras, mas que você consegue, com a sensibilidade desse lado seu de desenvolvimento humano tão aguçado, você consegue perceber nas entrelinhas aonde que está ali aquele sonho, e traduzir aquele Exatamente. sonho para que esse projeto seja um projeto de sucesso, né? O que me faz alimentar isso? Estar em grupos também que me acrescentam, né? Então, um grupo de mulheres que nós temos, um grupo de mulheres que eu faço parte na liderança feminina lá do IBGC, por exemplo, na questão de outros grupos, na questão do grupo do esporte, eu jogo beach tênis, eu adoro, então tem outra escola ali que eu tô com mulheres, que eu gosto das pessoas, e aí com aquelas lideranças que me fazem ser outra pessoa também, porque a partir do momento que você escuta também muito da história do outro, você enriquece, sabe?
E essa história de desenvolver o humano, no fundo, é isso. No fundo, a vida é isso. É o desenvolver o humano. É inegável a inteligência artificial. Ela te acelera muito os processos, aqueles processos mais chatos, né? Que até para varrer uma casa, você tem como solucionar na tecnologia, acender uma luz, apagar uma luz, racionar melhor a questão da energia, né? Isso tudo a gente tem recursos, são recursos bons. Mas ninguém tira a força do abraço, a força do pode Da chorar, pode presença. ficar tranquilo. Então, às vezes, naquele CPF que eu estou conversando sobre arquitetura, nossa, eu vejo um buraco ali em relação a uma maternidade que tem uma culpa, ou de um casamento que não está numa fase tão boa, ou de uma vontade de estar em outra vida, que a pessoa está ali presa naquele lugar porque não quer largar. Então, essa percepção mais refinada pode te fazer voar. Muitas vezes é uma âncora que está te puxando. E que é simples, né? Você acha, nossa, mas eu não vou conseguir arrancar nunca essa âncora daqui. Não vai, vai. Ela vai doer um pouquinho, mas é melhor essa dor do pouco do que você ficar cada vez mais puxada para outro canto. Então, assim, é possível. É mostrar para o mundo que é possível. Sabe? É possível você ser uma mãe e ser empresária, ser filha, né? E fazer bem os papéis. Não te garanto um papel perfeito, mas eu te garanto o meu melhor aqui. É isso, eu acho. Isso é que é o mais fantástico da mulher. É essas facetas todas e você se permitir se comportar e ser diferente em cada um deles e tudo aquilo se torna você. Cumprir os seus papéis com formas diferentes e fazer disso tudo uma vida que não seja um peso. Carregar esses vários pratinhos, né? Equilibrar esses pratinhos dessas versões. Fazer essa troca com leveza, né? Isso. E eu sou muito. Falam muito pra mim assim: nossa, eu não sei como que você dá conta. Sério, eu nem vi que eu fiz. Nem vi. Quando eu vi, eu fiz. Porque foi tão leve que eu fiz. Ah, eu fiz isso. Não, mas você já fez muita coisa. Eu falei, é mesmo? É verdade? Tipo, não é uma coisa mentirosa. Estou falando, é uma verdade. Porque quando eu vi, eu fiz. Mas por que você fez isso? Você fez com qual intenção? Não, a intenção de fazer melhor. A intenção do outro estar bem. A intenção de evitar atritos, né? Eu acho que agora a gente está num momento assim, qualquer coisa que fala é uma guerra instaurada, é uma confusão, né? Assim, é um acusamento, e é uma coisa meio por trás, né? Assim, então vamos conversar sobre um aspecto. Qual é o aspecto? Senta aí, me fala a sua verdade, vou falar a minha. E a gente vai chegar em algum lugar. Então, eu acho que é um pouco dessa construção, sabe? De intencionar o melhor para aquela situação, para o bem e não para o que eu estou conduzindo a fazer. Embora a liderança, às vezes, te obrigue a tomar algumas decisões, né? Mais difíceis e que vão prejudicar, porque vai prejudicar alguém. Mas qual é o maior, né, movimento daquilo e qual o melhor resultado que você tem para. É isso. Que o que tiver que ser feito seja bem feito. Né? É isso. Isso. Nem sempre todos entendem o processo, esse local da liderança. Sim. Nem sempre vai ser bem entendido o processo, porque há a limitação de quem está abaixo, que às vezes não consegue entender o processo por completo. Mas faz parte, né? Sim. E até entender que o outro, hoje, ele tem essa limitação. Hoje ele não consegue entender. Né? Como eu falei do meu filho mesmo, que é um caso típico, assim. Tem 12 anos, ainda ele não consegue compreender. Ainda ele não consegue. Mas ele vai conseguir. Não sei se com 13, 14, 20 ou 40. Mas ele vai conseguir chegar. No momento dele. Agora não é hora dele compreender isso. E nem por isso eu não vou deixar de dar os limites, né? De mostrar o caminho, de mostrar o que deve ser feito. Então, é isso. E no trabalho, cumprindo né? Estando sempre ao lado do cliente, antes, durante e depois, que eu acho que é importantíssimo esse pós-venda. Hoje eu até estava falando isso nas redes sociais, o quanto me engrandece ver pessoas. Ontem eu fui num evento e que a pessoa estava com 63 anos, vibrando, porque ela conseguiu virar de patamar a empresa dela e estava contando ali naquele evento. E eu sei da história dessa pessoa. É uma pessoa que é um parceiro que nunca deixou um cliente meu na mão.
Então, assim, ele tem um histórico, uma bagagem que eu tenho certeza que vai dar certo, pelos fundamentos dele. Então, quantos projetos eu tomei prejuízo? Inúmeros. Inúmeros. Mas nenhum deles eu abandonei. Nenhum. Nenhum. Eu estive até o final, né? Com 27 anos eu achei que eu era ótima. Aí eu inventei uma moda de fazer uma coisa completamente diferente e tocar uma obra de um porte absurdo. E eu quebrei nessa brincadeira aí. E foi muito relevante, assim. Eu tinha muita vergonha disso na época, né? Hoje, grandes players que você conversa são pessoas que quebraram. E por quê? Porque elas estavam tentando fazer romper o diferente. Elas quebraram. Eu estou com o mesmo CNPJ, com o mesmo nome da empresa, paguei tudo de direito, perdi muito dinheiro, mas ganhei muita coisa com isso. Então, hoje, eu tinha 27, hoje eu tenho 48. Olhando para isso, é tipo, nossa, que transformação, sabe? E talvez essa ruptura tenha me levado para uma posição assim que eu nem imaginava hoje estar ocupando, entendeu? Então é importante a gente sinalizar, olha, eu quebrei aqui, isso aqui me fraturou, isso aqui me fez realmente ter um buraco aqui. E o que esse buraco fez? Me jogou para debaixo do poço? Não, me subiu. Não, eu aprendi com esse erro aqui. Esse aqui eu não cometo mais. E foram muitos desafios nessa época. Mas estou aqui e bem e tranquila. Porque consciência tranquila, ter feito, não ter tido a consciência, né, na época certa. E aí foi isso. Maturidade, talvez. Essa Juliana de hoje é o resultado de todas as experiências, de tudo aquilo que ela passou. Talvez se não houvesse essa ruptura aí com os 27, você não estaria tão bem capacitada como você está hoje. Experiência, uma bagagem fantástica como você tem, se não fosse essa experiência. Então, trazer à memória o que traz esperança e entender que todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo aquelas que são mais desafiadoras, porque aquelas estão forjando o seu caráter e estão contribuindo com o seu amadurecimento. Como a Juliana hoje é tão madura em várias áreas, porque olha para onde ela passou, tão nova e já começou a empreender, que é um desafio fantástico. Nova é engraçado, né? Porque nova sem a menor consciência do que era, né? Tipo, eu quero, então vamos. O jovem é meio isso, né? Vamos lá, vai dar certo, não sei o quê. E aí é isso que eu tô querendo fazer com os escritórios mais jovens, né? Ou medianos, que às vezes ou perdeu o direcionamento, nem é por questão de idade, mas às vezes ou perdeu o direcionamento, ou não tá acreditando naquele processo mais. Então, até para você desacreditar e largar, eu acho que você tem que saber o que você ainda não tentou. Porque é uma vontade que você tem. Só desistir não é o caminho, né? Assim, eu pelo menos sou aquela que desde cedo escuto do meu filho assim, ela nunca desiste. Ele escreve esses bilhetes para mim, ela nunca desiste. Não é que eu não desisto, é que eu até desisto, porque para eu ir eu tenho que desistir de algumas coisas. Sim. Muito, e muito, não é pouco. Mas é um desistir com uma consciência do desistir. Eu estou desistindo disso para ter aquilo. Não, desisti, larguei para lá. Ter uma análise por trás de por quê. Eu estou desistindo disso, mas é porque eu estou com algo maior. Eu escolho focar nisso agora. E não simplesmente porque cansou e desanimou. Precisa ter uma avaliação, né? A planejadora da Ju, nessa hora, fala alto. E aí tem que ir lá dar uma olhada. Será que vale a pena, né? Então, O custo do compromisso, né? Você acha que vale a pena largar e brincar, parar de brincar de escritório e de aula e de boneca, né? Que em alguma hora foi tão importante para mim e agora não faz mais sentido, né? Então a gente vai tirando aquela face ou aquela roupa do momento da infância para ir crescendo e descobrindo. E aí você vai para o outro ponto e começa a questionar tudo. Na adolescência é assim. Você vai no outro pêndulo e vai voltando para a fase adulta aí no meio. Porque o movimento da vida é pendular. Não adianta, você vai num extremo, vai em outro e vai chegar naquele meio lá. Então, às vezes, a pessoa com quem você está discutindo, ou quem você está se associando, ou qual cliente, ele está no pêndulo para cá ou para cá. Então, assim, equalizar esse momento, assim. Então, tá, você pensa assim, eu penso assim, mas vamos para esse acordo, né? E é sobre isso. E antes de ser um cliente, antes de ser um fornecedor, ela é uma pessoa, né? E que ela tem questões. Então,
E eu acho que a base da lealdade, da confiança ali é o principal, assim, porque esse é um valor para mim que é inegociável, assim, sabe? A minha lealdade em relação à pessoa. Até onde ela permitir e até onde for possível ajudá-la, eu vou estar. Agora, quando já entrar num mundo de prejuízo, né, ou emocional, ou espiritual, ou mesmo financeiro, aí já não é o caminho a ser seguido. Ju, infelizmente ficaria aqui o dia todo com a Ju, mas infelizmente estamos chegando quase no nosso fim e eu quero te fazer algumas perguntas aqui bem pontuais. Vamos lá. Vamos lá, Ju. Qual o seu maior desafio? O maior de todos? Aí eu acho que é sobre mim, sabe? É me desafiar ainda mais. Porque vai passando a idade, você vai ficando um pouco, talvez, menos corajosa, assim, de arriscar. E eu acho que o meu maior desafio é me desafiar mais, sabe? É ver, não, você é capaz, e me motivar sozinha, assim. Esse é o, eu tenho uma facilidade, mas eu acho que podia ser um pouco mais. Esse é o grande desafio, eu acho. Qual a sua maior força? A minha maior força são os meus valores. Eu sou bem segura deles, assim. É, porque tem a motivação pela qual você faz as coisas. E a minha motivação é ser um ser humano maior. Eu acho que essa é a minha grande força. Esse é o grande negócio. Algo que Deus está trabalhando em você. Deus sempre trabalha em mim, né? Mas eu acho que ele trabalha em mim desde que eu nasci a paciência, sabe? Que é uma coisa que eu não tenho muito. Eu acho que pulou esse pote. Na hora de pôr, a paciência faltou. Ah, tenho ganhado ela, mas paciência é um negócio. Eu tenho resiliência, mas a paciência é uma coisa que me instiga um pouco. Algo que você precisou deixar para trás. Ah, eu deixei tanta coisa para trás já. Tanta. Mas eu acho que o que eu mais deixei e o que foi difícil de deixar eu sempre fui uma menina muito feliz, assim. Uma criança muito feliz, uma adolescente questionadora, mas o meu lado menina, criança, só filha, eu acho que foi o mais difícil de deixar. Entender que eu sou a mãe, eu agora tenho outra posição. Acho que foi isso. Algo que você nunca mais aceita. Não, eu não aceito mentira, falta de ser correta, sabe? Eu acho que isso é o que eu nunca aceitei, assim, continuo não aceitando. Só que às vezes, antes eu ia muito de frente, né? E agora eu tento entender a situação. Mesmo já sabendo dessa história, eu prefiro ir conversando para entender de uma forma mais tranquila. Eu acho que o que mudou foi a forma de reação em relação ao problema que muitas vezes acontece, né? Então, eu não ando com, né, com a partir que eu vi esse problema, eu não ando, mas agora com uma maturidade maior, assim, só deixar. Não precisa fazer imposição ou fazer essa coisa do confronto muito forte, assim. Não precisa do desgaste, Desgaste, né? né? Porque isso eu acho que é o que eu aprendi com a maturidade. Nossa, mas você não tá vendo que eu tô certa. Hoje, sabe, é muito mais ser feliz do que ser certa. Muito mais. A mulher que você está se tornando. Ai, a Juliana completa, assim, sabe? Com uma completude interna, assim, que busca o que é bom pra mim, sabe? Não dar as costas pra mim mesma. Porque muito tempo da minha vida eu achei que isso era um bom egoísmo, sabe? Mas não é. Tem uma diferença muito grande nisso. Então, o que eu busco hoje é olhar para frente e me levar, né? E estar naquela palavra que eu falei lá atrás, numa solitude feliz, assim, independente de eu estar me relacionando ou não, independente de eu ter filho ou não, independente de eu ter amigos ou não. Eu amo esse espaço meu comigo mesma, assim. Eu amo a minha companhia. Então, eu acho que essa é a Juliana que eu quero manter. Rainha, essa palavra é leve ou pesada para você? Ah,
é linda, né? Essa palavra é linda, eu acho, assim. Porque rainha significa, assim, uma leveza mesmo. Uma leveza com poder, né? Ao mesmo tempo. Ela tem leveza e tem poder. Não é um, não é um poder de baixo para cima. É um poder que você foi crescendo e chegou no posto de rainha, né? Como uma avó mesmo, que vira a rainha, a anciã, a sábia. É uma coisa que tem a ver mais com essa sabedoria mesmo, assim, nesse sentido. Amei nosso tempo juntas. Voou o nosso tempo, Eu né? falo. Muito, muito rápido, muito rápido. Foi um prazer te receber aqui. Você é muito querida por mim. Ai, por mim também É você um é. orgulho pela mulher que você tem se tornado a cada dia, tem crescido tanto, um amadurecimento, uma profundidade tão grande que você está com ela. Então, assim, é lindo ver tudo que você construiu e tudo que você está Obrigada, Beth. construindo Assim, é nesse muito tempo. bom ter uma mulher muito inspiradora. A sua história é uma história, assim, é uma das histórias revolucionárias que eu tenho dentro da minha cabeça. É, como você falou que o Miguel é sensacional, eu conheci seu filho na semana passada e ficamos horas conversando. Aí eu fiquei, gente, tem a Beth aqui, né? Tem essa mãe aqui dentro e que menino sensacional. Meu Deus do céu, ele é muito incrível. E isso me deu uma alegria, sabe? Que eu falei, essa mulher é gigante, né? Que a gente, mãe de muitos, mas mães dos nossos, estar nele é uma coisa muito bacana, assim. Então, realmente, parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pela ajuda das mulheres, parabéns por ser essa líder, parabéns por estar com a gente, parabéns por levar essa informação divina também, sabe? Que isso é um diferencial. Então, obrigada, adorei. Obrigada aí. Muito bom. E dá uma última palavra para as rainhas aí. Tenha a coragem que ela tem que viver com você, ela está dentro de você. Ela não está porque você tem um apoio de A, de B ou de C, mas é porque ela já está dentro de você. E aí, quando você buscar, aquilo vai chegar para você. É isso. Gratidão. Obrigada, querida. Beijo no coração, rainhas. Até mais.